Por favor, liguem o ar. Filipenses capítulo 3, amém? Filipenses capítulo 3, glória a Deus. Vou auxiliar. Agora a Rebeca deu um destaque, né, Eduardo? Você vê que agora o branco deu um destaque, ela ficou pretinha, né? Bem queimadinha, suadinha. Glória a Deus. Não, quem? Não fica queimado assim. Mas acho que o Eduardo. Você foi lá, Eduardo? Foi? Rapaz, então você ficou na sombra do coqueiro. Só aqui, ó. Eu vomito e o Brian vem sem camisa para a igreja. A igreja está sem disciplina, né? Porque o cara vem sem camisa para a igreja só com o cilinho branco. Glória a Deus. Irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Amém? Eu quero, já agradeci na ceia, nós agradecemos, né? Eu quero novamente louvar a Deus por este ano, por tudo que o Senhor fez, pela minha família, meus filhos, minha esposa, pelo ministério, por cada vida que está aqui, amém? E na nossa convivência um com o outro, né? Às vezes o pastor vai para ministrar, para aconselhar, e para ministrar a palavra de cura, e a cura ela é tanto para mim quanto para a pessoa que eu estou ministrando, amém? E é que nem quando o presbítero vem aqui às vezes para ensinar, ele aprende. Ele vem para ensinar e ele acaba aprendendo. Não pelas palhaçadas que a diaconização faz na aula, não. Mas ele aprende na hora do confronto de pensamentos, de ideias aqui. É bom que todos nós aprendemos. Explanamos aquilo que nós temos dúvida e às vezes conseguimos sanar algumas dúvidas e adquirir conhecimento. Amém? Que isso não há ninguém que possa roubar da sua vida. O conhecimento da palavra de Deus é o maior ouro, a maior riqueza que nós possamos carregar. Amém? Eu fui, antes do Natal, eu estava vendo um rapaz que ele estava entubado esqueci o nome daquele hospital, na Unimed. E graças a Deus, irmãos, a gente vê a mão de Deus operando assim tremendamente. Ele estava na UTI de isolamento, eu fui, tuberculose, né? Aí eu fui lá e nós oramos, e graças a Deus a gente recebeu a notícia, né, esses dias aí, que ele teve alta, para a glória de Deus. Se recuperou e teve alta. É Deus, cara. Você vê a condição que o cara estava. Eu fui lá, acho que era umas 11 e pouco da noite. Você vê a condição que o cara estava. Você olhar e falar assim: meu Senhor, está nas tuas mãos. A enfermeira falou assim: mas você já orou? Eu falei: eu fiz a minha parte, a senhora faz a sua, agora é a hora de Deus fazer a dele. E ele é perfeito no que faz. Então, glória a Deus. Amém? Ele é ex-namorado, não sei se é ex, se é namorado, é ex, né? Da Vitória, da filha da Kátia, que o Senhor o alcançou. Amém? Ele é de outra religião, outro segmento, e aí o Senhor alcançou o coração dele. Amém? E a vida dele. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Amém? Não precisa se levantar, não, tá? A gente, quanto menos nós se mexer, melhor é nesse calor. Nós está derretendo. Está quente. Meu Deus. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que devia se envergonhar.
visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa prática está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ao qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, erros e falha, que a Tua misericórdia possa nos alcançar, que a graça do Senhor venha sobre nós, que a revelação da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, Senhor, possa conduzir esta palavra, e que assim, ó Deus, possamos tomar posse dela, e através dessa palavra sermos curados, transformados e sarados, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus, meu irmão? Meus amados, essa mensagem aqui, Paulo está combatendo um sistema totalmente falho daquele tempo, que eram os pseudos, os homens que se dizem que são servos, mas não são. Eles têm aparência de servo, falam até bonito como servo de Deus. Eles pregam uma voz até de efeito, encaixam as palavras boas como servo, mas não são servos. E ele começa aqui alertando a igreja de Filipenses, que era ali, vamos se dizer, uma igreja que era como se fosse ali aquele negócio que é temporada de férias, sabe? Colônia. Era como se fosse uma colônia do povo romano. Então eles se deslocavam ali por esta cidade. E o povo estava pronto para ouvir a verdade da palavra de Deus. Porque quem cura é a palavra, quem transforma é a palavra. Sendo ela bem pregada, sendo ele bem anunciado, ele pode alcançar e transformar e fazer coisas que nós não imaginamos. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele começa falando aqui, e parece que é um pouco soberbo a sua fala aqui. Ele fala: meus irmãos, sejam meus imitadores, e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Só que Paulo, ele não fala aqui só dele, mas ele está falando de pessoas que caminharam ao seu lado e que pregaram a verdade do Senhor e que falam da palavra de Deus, para que pudesse pegar o seu exemplo, uma referência sobre a terra, para que eles pudessem observar a forma que Paulo servia a Deus, para que eles pudessem servir da mesma maneira, porque havia homens que davam maus exemplos. Amém? E eu quero começar essa mensagem falando que nós não devemos ser soberbos. Amém? Está todo mundo ouvindo, pastor? Amém? Amém? Nós não devemos ser soberbos, mas nós devemos ter a graça de Deus e devemos dar bom testemunho por onde nós passarmos. Amém? Pastor, eu vou jogar bola com os meus amigos, eu tenho que dar bom testemunho lá? Sim ou não? Sim. Pastor, eu vou para a academia com os meus amigos ou sozinho, eu tenho que dar bom testemunho lá? Sim ou não? Sim. Pastor, eu vou no meu trabalho, vou trabalhar e vou estar perto de outras pessoas lá. Talvez eu trabalhe por conta e haverá pessoas também que me observam. Eu tenho que dar bom testemunho nesses lugares? Sim ou não? Sim. Pastor, eu estou dentro do carro dirigindo com a minha família, eu tenho que dar bom testemunho lá dentro do carro? Sim ou não? Eu ouvi um pastor falando
Eu até estava na rádio esses dias aí e eu ouvi um pastor falando assim que o local onde que o seu filho vê que você é cristão é dentro do carro, dirigindo o carro. É onde o seu filho mais vai te observar se você é cristão, se verdadeiro ou não. Devido ao trânsito, devido aos vacilos, devido à raiva, às vezes, né, você está ali dentro, você está contigo. Então você tem a liberdade de falar o que você quiser. Então às vezes você extrapola o limite, o teto do limite. Eu notei que ao dirigir, eu mesmo ficava muito agoniado, né? Eu não sei porque isso, mas ficava muito agoniado e rabugento às vezes com certas coisas. Porque tem certas coisas que nos tiram da graça, né? Você está indo aqui de boa, né, Eduardo? Um exemplo, você está indo aqui de boa. Você está a 30 por hora. Então, você já vê o cara ali, está na saída ali, encostado ali. O cara está aqui na mão dele, aqui, ó. Só fazer isso aqui, já vai dar certo que vai ser. Sabe o que o cara faz? Pula na sua frente com o carro. Joga o carro, você tá. Aí você pensa, se eu tô rápido. Aí você começa a resmungar de uma coisa, da primeira fechada que você toma. Você resmunga do outro que se joga na frente do carro, o pedestre. Você resmunga do outro carro que parou de qualquer jeito, do outro que ligou. Você começa a. Você vê um rabugento dentro do carro. E isso nós precisamos ser curados, que temos que dar bom testemunho, sim. Não é só fora de casa. Não é ser aquele cara legal, aquele vereador, né? Ou dar bom exemplo, aparentemente. E dentro de casa você ser um mau exemplo. Não. Nós precisamos dar bons exemplos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A referência é Cristo. A imitação dele é Cristo. A nossa referência é Cristo. Mas nós precisamos estar atentos com isso. Nós precisamos dar bom testemunho. Você está no seu trabalho, meu irmão, cuidado com o que você fala. Cuidado com como você age. Cuidado com as suas atitudes. Ah, vou dar uma engabelada aqui. Você não está enganando a mim. Você não está enganando o patrão. Não, eu vou ficar aqui tanto. Você está se enganando, amigo. Você está dando um mau testemunho. Você prega uma coisa, às vezes, e vive outra totalmente diferente. Às vezes nós queremos falar do pecado de A, de B e de C, e tem um monte de pecado nosso que está ali debaixo do tapete, que toda hora a gente empurra um pouquinho. Queremos julgar o irmão por causa disso, a irmã por causa daquilo, o outro por causa daquilo, o outro. Mas e nós? Essa manhã, como último culto do ano, deste ano nosso, o que eu quero, a partir desse princípio aqui, eu quero trazer nessa mensagem, que nós temos que dar bom testemunho. Porque de mau testemunho nós temos vivido aí uma abundância, uma avalanche de maus testemunhos. Não é verdade? Às vezes dentro do ministério, às vezes a gente sai na rua, às vezes outros irmãos que a gente vê, entendeu? O irmão que dentro da igreja ele dá glória a Deus, mas fora da igreja ele fala palavrão. E é normal. É normal. É normal. E eu não estou falando só de irmão, estou falando de... Às vezes eu já vi, eu já sentei para estar aconselhando e conversando com pastores. E o pastor solta 2, 3 palavrão na minha frente. E eu falo, rapaz, eu acho que não ouvi isso não. E eu ficar, sabe? Eu falo, não, deixa eu te falar uma coisa. Nós amigos mesmo também de pastores, então você tem que ajudar o seu irmão. Mas cara, contenha-se aí na sua boca suja. Você precisa ler mais a Bíblia. Que Bíblia é essa que você lê, que você está falando um monte de palavrão? Nossa, nós estamos em uma maior educação, mas eu falei. E você precisa se policiar. Às vezes é um relacionamento. Às vezes é eu e minha esposa. Se eu falar algum palavrão, ela tem que me repreender. Ei, que isso? E se ela falar algum palavrão, eu tenho que repreender ela também. Se os meus filhos falarem palavrão, eu tenho que repreender ele também.
pai, mas não sei. Não, você está errado, meu amigão. Não pode. Não se deve falar. Poxa, meu irmão. A gente quer ser um exemplo, meu irmão. Nós temos que partir do princípio de dentro da nossa casa. Você precisa ser um exemplo dentro da sua casa. Você precisa não ser uma pessoa com uma boca tão suja quanto essa que você tem aí. Sabe qual é a lavagem hoje que o Senhor vai fazer? É com a palavra dele dentro da sua boca. O que a palavra de Deus diz? Que seja notório o Evangelho de Cristo no abrir da minha... O palavrão está sendo notório o Evangelho de Cristo? Não. A gente precisa tomar cuidado. Quantas vezes você, às vezes, está trabalhando, vou dar um exemplo meu, você vai ali e vai parafusar um perfil, um negócio, e às vezes pega no seu dedo. E pode pegar no meu dedo, eu vou ficar falando um monte de palavrão. Eu estou em volta de pessoas, estou na casa de pessoas. Que testemunho é esse que nós iremos dar? Ser de meus imitadores? Imitador de quem? Será que verdadeiramente as pessoas podem ser nossos imitadores? A minha preocupação é que ao longo do tempo que vai passando e o ano que vai chegando no fim e vai entrar outro ano, nós ficamos tão vaidosos com as nossas coisas, com o nosso pessoal, que nós esquecemos da vaidade na palavra de Deus, do cuidado e o zelo na palavra de Deus. Ah, mas fulano, eu tenho que comprar minha roupa do Natal, eu tenho que comprar minha roupa do Ano Novo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Meu irmão, você pode fazer tudo isso, mas o que você não pode esquecer é da vaidade na palavra de Deus. E nós temos que ter esse zelo e esse cuidado. Não importa a temporada que vai ser, se é meio do ano, se é Natal, se é temporada de festa, se não é, se é temporada de trabalhar, meu irmão, nós temos que ter a vaidade dentro da palavra de Deus. Isso não pode afastar das nossas vidas. Que seja notório o Evangelho de Cristo no abrir da minha boca. Seja curado nessa manhã, para ser um bom exemplo. Amém? Uma pessoa rancorosa é um bom exemplo, sim ou não? Não é, meu irmão. Uma pessoa que guarda mágoa, que tem ressentimento dentro do seu coração, não é bom exemplo. Então nós precisamos ser imitadores de Cristo. Amém? Glória a Deus. Ele fala aqui uma coisa tremenda assim. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo, até choro. Paulo está falando aqui, ele até chora. Ele está falando chorando desse tipo de perfil de pessoas. Ele vai falar assim, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Que essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? São pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas a casa do Senhor não está dentro dele. Amém? Aí ele vai falar de algumas coisas aqui, né? O destino deles é a perdição. Essas pessoas que estão dentro da casa de Deus e acham que estão praticando a verdade do Senhor, você sabe o que essa pessoa fica? Uma pessoa perdida. Totalmente perdida. Totalmente sem direção. Olha, entra ano e sai ano, a pessoa está na mesma toada. Do mesmo jeito, não há mudança. Não há nenhum tipo de transformação, nenhum tipo de objetivo para com Deus. Quais são os objetivos da sua vida para com Deus? Servi-lo, fidelidade, amor, dedicação, louvar a Ele, pegar a sua palavra, viver na intensidade da sua palavra. Esses tipos de pessoas, elas são pessoas perdidas, e a gente vê pessoas perdidas dentro da igreja, sim ou não? É? Às vezes a pessoa vem para uma aula, ou vem para um culto, depois não vem mais. Depois fala, pastor, eu não sei se eu vou, amanhã eu estou lá, e não está.
e depois aparece no outro dia, e fala, poxa, pastor, eu fui no culto, mas não tinha culto. Irmão, porque era ceia. Aí não tem culto no segundo. Eita, pastor, esqueci da ceia. Você acredita que tem pessoas que falam isso? Por quê? São pessoas que às vezes estão perdidas. Está dentro da casa de Deus, mas está perdido. Eita, mas tem que orar mesmo, né? Tem que comer, tem que orar. Eita, meu Deus do céu. Se tem uma virada de ano, você não consegue, você não vê essa pessoa dobrar o joelho para agradecer a Deus no seu particular. Pegar nas mãos, falar, me dá licença aqui, se retirar um pouco e buscar a presença de Deus no seu particular. Enquanto na virada de ano pessoas dão oferendas, pulam 7 ondas, entregam lá as suas oferendas para Satanás, nós que servimos a Deus não dobramos nem o nosso joelho para falar com o Senhor. Senhor, que eu venha permanecer firme na tua presença, porque o que tem de coisas para nos tirar da presença de Deus, meu irmão, não está escrito. Não está escrito, às vezes, num boleto que a gente pega num carro para pagar hoje. Tudo coopera para que nós não venhamos estar firmes com Deus. Tudo à nossa volta está cooperando para que nós não venhamos estar firmes com Deus. É o programa que a gente assiste, é o que a gente ouve, está nos influenciando para nos afastar da presença de Deus. É algumas ministrações que nós estamos ouvindo, porque o que Paulo está alertando a este povo, ei, não escuta eles não. Esse camarada aí está perdido. Aí ele fala assim, né? Que eles estão perdidos. O Deus dele é o ventre. E quando ele fala de ventre aqui, ele não está falando de gravidez, não. Ele está falando de desejos carnais. Sua vontade. Satisfazer suas vontades. Ah, deu o desejo de pecar, eu peco. Deu o desejo de enganar, eu vou enganar. Vou fazer o que eu quero. Quantas pessoas quebram protocolos com Deus, quebram algumas coisas com Deus, uns tabus mais gigantes, por causa do seu próprio desejo carnal. Não, eu vou fazer o que eu quero. Meu corpo, minhas regras. Minha vida, minhas regras. É eu que mando. Que pastor que nada. Que Deus que nada. Vou fazer o que eu quero. Meu irmão, tome cuidado. Tome muito cuidado. Olha, o que tem de pessoas que saem da igreja e vai para um motel não está escrito. Sai com amante. Pessoas que vivem uma vida de duas personalidades. Tem pessoas que saem de uma ceia maravilhosa, que acabam de cear, e vai para sua casa e vai pecar. Satisfazer o desejo da sua carne. Quantas pessoas saem de um culto de manhã como esse, e falam, quer saber de uma coisa? Vou enfiar o pé na jaca e não estou nem aí. E pecam. Pecam como um carro descendo a ladeira, sem freio e sem freio de mão. Desgovernado. E vai vivendo porque ninguém está vendo. Porque Deus não fez nada. Porque Deus não faz nada. Porque Deus é misericordioso. Porque a causa de não sermos consumidos são pelas infinitas misericórdias de Deus. Mas, meu irmão, há um prazo para isso. Há um prazo. O Senhor vai dar conta com cada um de nós. Nós devemos nos posicionar. Nós devemos entrar em santidade com Deus. Nós devemos satisfazer o desejo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas das vezes a nossa carne vai gritar para algo e nós temos que renunciar a este algo. Você está pronto para renunciar, meu irmão? Então renuncie a você mesmo. Porque a luta diária é a gente renunciar a nós mesmos. Aí você fala, poxa, eu tenho que fazer algo aqui. Mas eu podia ler um pouco a palavra ali. O que você vai fazer? Né, Brian? Falou do TikTok, né? Um exemplo do Brian. Mas às vezes o camarada fala assim, poxa, eu vou ler um pouquinho a Bíblia. Ele prefere ficar no TikTok do que ler um pouco a Bíblia. Não é verdade? É verdade, meu irmão. Não adianta. Eu prefiro ficar no Instagram do que ler a Bíblia. Quantas horas nós passamos no Instagram? Quantas horas nós passamos vendo aquele vídeo, aquele japonês construindo a casa em 2 segundos? E você fala, poxa, como o cara fez isso? Aí então você foi outro. Quando você vai ver, foram 3 horas
que você passou vendo o vídeo ali e você nem percebeu. Nossa, já é essa hora, eu vou dormir. Uf, vai dormir. No meio do sono você ainda acorda. Obrigado, Deus. O que nós entregamos para Ele? É esse desejo carnal que nos consome, que nos rouba de entregar algo melhor para Deus. Por que nós não entregamos uma melhor oração, uma melhor busca a Deus, uma melhor prática de adoração a Deus? Talvez você vai lá fazer sua caminhada, põe um fone e vai ouvindo ali a palavra de Deus, vai ouvindo algo que te liga com o céu. Não fuja, meu irmão. Ah, não, estou de férias. A pessoa tira férias até de Deus. Ah, não, mas eu vou tirar. Meu irmão, você tem uma imensidão aí de tudo que você passar ou por onde você for. Você vai para uma praia, você fica olhando assim, você fala, caraca, Deus criou tudo isso, meu Deus do céu. Rapaz, mas como é maravilhoso. Eita, Deus tremendo. Você faz assim, ó, não dá para você ver o meio do mar da ponta da praia. Você pode subir lá no pico lá do monte lá para ver o mar. Você está descendo a serra, você não consegue ver a metade do negócio. Para você ver a imensidão que é o nosso Deus. O quão Ele é grande, maravilhoso. Ele é o conselheiro Pai da eternidade. É isso que nós temos que fazer, essa somatória. Andamos servindo a Deus e satisfazendo a nossa vontade e não a dele. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, é a vontade dele. Se nós trazemos um reino para nossas vidas, tem que ser feita a vontade dele. Nós nos desligamos de Deus por um minuto. Eu não estou falando de fanatismo, eu não estou falando aqui de posição eclesiástica, de ministério. Não estou falando aqui de chamado de pastor, eu não estou falando aqui de chamado de diácono, eu não estou falando aqui de presbitério, não estou falando aqui de professor de ensino, não estou falando aqui de aluno, não estou falando de nada disso. Eu estou falando aqui de servo, servo do Deus Altíssimo. Que nós temos que aprender a ser servos de Deus. Ô meu irmão, você chega num lugar, você, sei lá, você está num trabalho, você chega numa faculdade, num curso técnico. Quem te capacitou para chegar ali? Foi Deus. Ah não, mas eu estudei. E quem te deu fôlego de vida? Quem te deu capacidade de estudar? Quem te deu capacidade de andar? Hã? Quem foi? Às vezes, meu irmão, a vida de repente acontece umas coisas para nos ensinar o quanto Deus ele é maravilhoso. O quanto Ele deve ser louvado e adorado. Porque nós vivemos satisfazendo o nosso próprio ventre e esquecemos de adorar aquele que é digno de honra e glória. Ah não, porque eu vou fazer um negocinho ali, pastor, amanhã eu estou aí. Ah não, já faz um mês que eu não vou, eu estou aí. E se o pastor liga ou se o pastor fala alguma coisa, a pessoa se sente acuada. O pastor está pegando no meu pé. Não é não, meu irmão. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que você seja salva. Eu quero que o Evangelho entre no seu coração. A minha maior preocupação é que você não se perca na caminhada. Quantas pessoas estão andando perdidas? Quantas pessoas estão dentro da igreja, me dá a paz do Senhor, estão aqui conosco, congregam nesse ministério. Uma palavra que nós pregamos aqui, nós pregamos a verdade. Não é a uau, a top igreja, não é. Mas a palavra do Senhor está sendo pregada na sua essência. O pastor daqui se fala assim, pastor, vamos conversar, a gente vai sentar e eu vou conversar contigo. Eu vou te ouvir, mas depois você vai ter que ouvir as verdades que eu tenho para te dizer. Quantas pessoas já sentei aqui, já conversei e falei das verdades, mas a pessoa prefere andar diante das mentiras, diante dos seus desejos carnais. Abandonam a fé, abandonam o Evangelho. Eu não estou falando do compromisso que vir ao culto, ou do compromisso comigo como pastor. Eu estou falando do compromisso com o pastor dos pastores, Jesus. A prática do Evangelho nós estamos abandonando. Por quê? Porque nós estamos satisfazendo o nosso ventre. Abandone o pecado em nome de Jesus. Porque o pecado é como uma escada rolante, está te levando devagar
sobe nela aqui, você olha uma vitrine, outra vitrine, quando você vê, você já chegou lá em cima. Mas a nossa é só ladeira abaixo. Se nós não vigiarmos, abandone o desejo do teu ventre. Saia do pecado. Lute contra ele. Fale, aqui você não vai atuar mais. Eu renuncio o pecado nessa manhã. Em nome de Jesus. Quantas igrejas agora estão se preparando para falar do ano que vem? Os 12 dias para os 12 meses, para o 12 não sei o que, o não sei o que, para não sei o que, a chave da virada para o ano que vai, o tesouro, a porta aberta, um negócio escondido, o pote de ouro, o pote de mel, o pano que cura, o copo que cura. E eu falo para vocês nessa manhã, abandone o pecado, porque a palavra de Deus, ela traz salvação para as nossas vidas. A chave para nós nessa manhã é a palavra de Deus, é abandonarmos o desejo do nosso próprio ventre, satisfazer as nossas vontades. Renuncie, porque o pecado é bom, o pecado é maravilhoso. O pecado não é como aquela flor que você pega na copa dela que é cheia de espinhos. O pecado não é assim. O pecado é aquela que você vai pegar, vai olhar, vai cheirar a flor, vai admirar. E quando você vê, você está mais envolvido com ela do que com qualquer outra coisa. Eu já ministrei homens que tinham sua família bonitinha. E um camarada montou uma segunda família. E ele falou para mim, pastor, eu me encontro totalmente dividido. Eu já nem sei para onde eu vou. A família número 1 para mim virou a família número 2. A número 2 virou a número 1. E agora? E para se desfazer desse maia? Quando o cara achava que ele só tinha um filho fora do casamento, ele tinha 2. E um enrosco. E a esposa. E a outra família e os filhos. Pense numa confusão. Tinha hora que eu conversando com ele, eu olhava assim, minha cabeça esquentava, eu coçava a cabeça, eu falava assim, meu Deus do céu, que ministração doida é essa? Dá vontade de nem ter conversado ela. A confusão é tão grande que você sentar para ouvir, você já fica atribulado, só ouvindo. E eu querendo pegar a raiz da conversa, mas como que você se envolveu nesse negócio, cara? Desejo. Apetite sexual. Desejo totalmente desfreado, enrolado e que acaba ali atrapalhando. Renuncie todos os desejos carnais. Glória a Deus. Nós temos que tomar cuidado. Você está pensando que eu, como pastor, vou pregar às vezes numa igreja fora, que tem pessoas que não vão olhar diferente para você, tem pessoas que não vai ter segundas intenções, mas qual vai ser a minha postura? Será que eu tenho que dar um bom exemplo ou um mau exemplo? Será que eu tenho que pensar e falar, poxa, a família que Deus me deu foi essa, não tem que ter outra? É assim que nós devemos andar? Às vezes o cara está pregando aqui em cima, paquerando alguém aqui embaixo, e a esposa do lado. Às vezes o cara tem um caso com uma, com outra, com outra e com outra. Meu Deus. Às vezes o cara não tem um caso com ninguém. O cara é solteiro, mas ele não abre o celular quando vai no banheiro. Ele não para de fazer isso, aquilo, aquilo outro. E aí, meu irmão? Até quando você vai ficar pecando? Você está pensando que Deus é bobo? Que existe algum cara de palhaço?
santifique a sua vida, os seus olhos, os seus ouvidos. Tome posicionamento. Seja um verdadeiro cristão. Amém? Não dorme não, fica aí, fica aí. Acorda com o pastor, vamos lá? A glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Ô meu irmão, o quanto que tem de pessoas que você olha e fala, rapaz, tu não tem vergonha não de viver assim, não é? Dá vergonha. E é o que Paulo está dizendo. Esses caras aí, as suas práticas, o jeito que eles vivem, eles deviam se envergonhar. Mas sabe o que eles faziam? Eles se vangloriavam. Eles se exaltavam. Eles não exaltavam o nome de Cristo, eles exaltavam o seu nome. Glórias a mim, louvado seja eu. Era assim que eles viviam. Eles viviam exaltando-se, eles faziam uma oração por alguém, aquela pessoa que fui eu que curei. Você vai no hospital, você ora por alguém, quando você olha, a ótica humana, quando você olha, como eu fui agora essa última vez, quando eu orei, eu olhei a condição do cara e falei, meu, não tem como. É só Deus para mudar esse camarada. Não tem como. O olhar humano, você vê o cara todo entubado, inchado, recebendo alimentação e não sei o que, e chega aparelho e negócio, e o cara totalmente isolado, você fala, poxa, é só Deus. Eu olho assim, eu falo, Senhor, tá nas tuas mãos, porque eu não sei nem o que é isso aí, meu pai. Eu não sei como que o Senhor vai operar, mas faz a tua obra. Tá nas tuas mãos. Aleluia. É só Deus, meu irmão. A glória é para Ele. Você não é pastor Jefferson, não sei o quê. Tira uma foto, não tira nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. A glória é para Jesus. Às vezes tem pessoas que falam assim, ô pastor, o senhor chegou agora, ô pastor, você está por onde? Ô pastor, não sei o quê. Ô meu irmão, às vezes eu saí de um hospital, fui para o outro, saí do trabalho, cheguei em casa, tomei banho, amor, vou ali no hospital visitar fulano de tal, que a irmã pediu para me orar. Aí eu fui, orei por ele. Sem contar que eu saí de lá, eram umas 11 e pouco, eu estava indo direto para o geral para orar por um bebezinho que nasceu prematuro. E quando eu cheguei lá, o rapaz, o tio não sabia dar o nome do sobrinho. Eu falei, rapaz, tu tá mal de sobrinho, hein? Tu tá preocupado com o sobrinho, tu não sabe nem o nome. Ele, pastor, ele nasceu, sei lá que confusão que deu. Ele, tá bom, eu vou embora. Eu não vou chegar lá no hospital, tem um bebezinho que tá prematuro, assim, tem um monte aqui, meu amigão. Né? Não dá. Mas às vezes a vida da gente, eu não chego para ninguém. Às vezes eu fui em 3 hospitais, entre manhã, tarde e noite, e eu não chego aqui falando para nenhum de vocês. Vocês nem sabem. Às vezes eu acabei de aconselhar alguém aqui dentro da igreja, e vocês nem sabem. Às vezes só ele e a esposa que sabem. Porque não é para colocar em pedestal. Não é para eu me vangloriar. Não é para a minha glória, é para a glória de Deus. Quantas pessoas falam, estou entrando aqui no hospital das clínicas, aqui está o enfermeiro, põe o celular na cara do peão. Aí vai lá, o cara está todo bagaçado lá, todo aberto, todo cheio de aparelho. Aqui está o irmão que eu estou orando, Senhor, aí filma ele, Senhor meu Deus, aí filma o cara, filma ele, oh, aleluia, poder. E o pior, o pessoal na rede social, uau, homem de Deus, te amo, pastor, te amo, missionário. Seguidores, é para granjear mais seguidores, porque a preocupação está em se exaltar. Meu Deus do céu, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O cara quer se exaltar. Quando vocês viram que eu fiz confraternização aqui com mesa exclusiva para mim e para minha família,
A gente coloca os pastores que vêm pregar aqui na frente, porque para o cara se encontrar, para facilitar, para que eu possa atendê-lo melhor, conversar com eles, embora eu não fique muito aqui. Mas não tem esse negócio de querer se aparecer, não. Às vezes eu brinco com o pastor Henrique para ele sentar aqui na frente, para ficar melhor. As pessoas têm ele como uma referência, como um pastor aqui do ministério. Mas ninguém se exalta, não. Ô pastor, obrigado por você ter feito. Que obrigado o quê, meu irmão? Oxi. É meu dever como pastor. Mas tem pastor que só faz algo se ganhar algo. Tem pastor que só faz casamento se pagarem para ele. Só faz casamento se pagar para ele. Tem pastor que só vai pregar em outra igreja se você pagar para ele. E tem a quantidade certa, tá, meu amigão? Não é o que você quer, não. Tem igrejas, às vezes, que eu prego e não ganho nem Pai do Senhor. Pelo contrário, eu fico lá, formo uma fila de gente para você orar, e você fala com um, fala com o outro. O pastor que me convidou para pregar lá, às vezes eu não tenho nem tempo de falar com ele. Toda a igreja que eu vou pregar, eu fecho a igreja junto com o pastor ou com o irmão que fechou a igreja. Eu sou o último a sair da igreja. Eu não recebo, às vezes, nem uma garrafinha com água. Ó, pastor, você está com sede, pregou muito aí. Né? Às vezes eu vou com as plaquetas, as placas. Deixa eu parar aqui no lugar para tomar água. Comprar uma garrafinha de água, pelo menos uma água com gás, para dar uma. Tem camarada que quer um tapete vermelho. Tem irmão que quer cantar, mas eu sou cantor. Esse microfone não é chure, não canto. Quantas pessoas têm capacidade para a sua igreja? 10. 10 mil? Não, 10. 10 pessoas. A soberba, o orgulho, meu irmão, tem quebrado a vida de tantas pessoas que a gente olha e fala assim, cara, como esse bobão não tem vergonha de viver assim. O cara pega 2 azeite galo, vai lá pro monte, manda um obreirinho, coitado do obreirinho, filma, tá filmando. Nós estamos aqui no monte, já faz 3 horas, mentira, acabou de chegar. Eu não lembro quem estava comigo, nós no monte, aí tinha um irmãozinho bem simplesinho, sabe? Obrigado. Aí tinha um irmãozinho mais simplesinho e tal, estava assim perto da gente. Aí subiu um cara com 2 azeites do galo mesmo. E ele falou assim, eu vou orar, o senhor pode filmar para mim? E o irmãozinho estava com um pano cheio de pedido de oração, eu vi no paninho, né? Um monte de nome. E ele estava orando assim, apresentando Deus, Senhor, cada um tem seu particular com Deus, né? Tem gente que ora balançando, outro ora quietinho, outro ora miando, um cachorro, sei lá, cada um tem seu jeito, né? Mas irmão, o cara chegou lá, na maior cara de pau. O irmãozinho, meio boliviano assim, olhou assim pra ele, sim. Aí ele falou, você pode filmar eu pra eu orar, pra mandar pro pessoal, pros seguidores? Eu falei, não, não é membro, não, é seguidores agora. Não é mais seguidor de Cristo, agora é seguidor do peão, tá bom. E eu fiquei olhando assim, rapaz, já tá atrapalhando minha oração. O cara pegou e falou, tá filmando? Tá. Tinha acabado de chegar. Estou aqui há 2 horas. O chininha estava filmando com meio Bolívia, meio China. Ele fez assim. E voltou e ele, filma aqui, filma. Olhou para a mulher que estava com ele e assim. O cara não pediu nem obrigado. Acabou a filmagem, obrigado, tal. Pegou o azeite, pôs embaixo do braço e ó. Oxi, desceu um monte. E a igreja lá, iludida. Nossa, meu pastor orar no monte. 2 horas de oração no monte. Ai, glória, esse é homem de Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado com esse negócio de homem de Deus. Tome muito cuidado. Quantas pessoas estão se vangloriando? Não, porque eu entrei na casa, eu orei, o diabo, cara, foi embora.
Será que ele foi embora mesmo? Ou ele só foi dormir? Se amansou só ele? Ei, toma cuidado. E sabe o que acontece, meu irmão? Se você não vigiar, vai para o inferno. Você e o pastor que está te conduzindo para o inferno. Essa é a minha preocupação. Senhor, que a mensagem que nós vamos pregar, que o homem servo do Senhor que eu venha ser, que eu não possa conduzir essas pessoas para o inferno, mas que cada um seja conduzido para o céu, através da palavra que eu pregar, através da administração que tiver, que seja assim, Senhor. E aí Deus vai fazer o resto. Chega, meu irmão. Chega da gente querer subir no pedestal para aquele, o primeiro lugar é meu. Que nada, o primeiro lugar é de Cristo. O segundo lugar é Cristo. O terceiro lugar é Cristo. Nós não temos lugar nesse pódio. A glória é inteira e só dele. Quantas vezes pastores fazem aniversário e os camaradas querem que os obreiros, membros da igreja, saiam por aí comprando terno, roupa, sapato, meia, gravata pro camarada? Oxi, no meu aniversário, meu irmão, tem gente que congrega na igreja que nem parabéns dá. Nem por isso eu fico, meu obreiro, meu membro não me deu parabéns. Ô, meu irmão, de frescura, rapaz. A honra e a glória é para Deus. Chega desse negócio que nós somos vaidosos com nós mesmos. Queremos exaltar a nós mesmos. Não, porque eu quero agradecer, irmão fulano, de que agradecer a Deus. Não, irmão fulano, não, meu irmão. Temos que ter gratidão um ao outro, sim. A igreja tem que ser grata, sim. Temos que reconhecer o nosso pastor, sim. Temos que reconhecer o nosso irmão, a diaconisa, o diácono, o presbítero, o pastor, sim, legal. Mas temos que reconhecer primeiramente a Deus. Aleluia. A Deus. Às vezes, meu irmão, pessoas como a diaconisa Selma aqui, que não faltam na oração de quinta-feira, ou quando ela falta, a outra cobre, tem a diaconisa Juliana, a diaconisa Rosana, a diaconisa Juliana está trabalhando à noite, não vem mais, mas essas pessoas que são o pulmão da igreja, e ninguém dá nada. A gente despreza mais do que, né? Que zoa, a gente brinca, tudo. Mas a seriedade com que essas pessoas dobram o joelho aqui para orar e interceder pelo pastor, pela igreja, por mim, por você, pela nossa família, você não faz e elas estão fazendo. O cuidado de arrumar uma mesa de ceia, o cuidado de estar aqui na igreja, o cuidado de vir buscar a Deus, de encaixar o louvor certinho, de encaixar a ministração que vai pregar. Quando desce no altar, eu preguei, eu sou o pregador. Meu irmão, às vezes eu vou para casa bravo, brigando comigo mesmo, porque eu achei que a ministração que eu fiz, a pregação que eu fiz, foi ruim. Lixo mesmo, eu vou falar assim, foi ruim. Essa pregação não serviu de nada, meu Deus. E depois as pessoas, pastor, aquele dia eu estava assim e tal, e Deus falou nessa direção, foi glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Você sabe o que o homem quer? Sabe o que a vaidade quer? E quando a gente desça no altar, depois de uma mensagem, que o pessoal, fogos, que mensagem impactante, o irmão está sendo carregado pelo anjo, tô nem andando, o outro está anestesiado da glória de Deus. Que palavra impactante, pastor, meu Deus do céu. E o cara fica todo cheio de pavão, todo parecendo um pombo, com o peitão aberto, todo inchado. Mas a primeira luta ele pula fora. A primeira luta ele cai fora. Ele não é exemplo. Ele não... Sabe por quê? Porque ele acostumou a massagear o ego inteiro dele. Eu vou fechar a Bíblia. Meus irmãos, perseverem na fé. Uns estão em período de férias, outros estão ainda trabalhando e não param de trabalhar, outros
estão aí, vai curtir o seu ano novo, o Réveillon. Ah, vou tomar só um gorozinho, não pega nada, né? Não, pega sim. Pega sim. Seja exemplo. Seja diferente. Não, eu vou tomar só um litrinho aqui. Tá ligado? Senhor, agora. Não. Seja exemplo. Seja diferente. Amém, meus irmãos? Tire toda a vaidade, todo o ego dentro de você. E seja um servo de Deus diferente. Não seja mãe de si mesmo. Não seja uma pessoa egoísta. Não ande segundo os desejos da sua própria carne. Não exalte a si, exalte a Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor, aqui estão os teus filhos e filhas, ó Pai. E esse é o nosso último culto do ano. E eu falei com o Senhor nessa madrugada e durante a noite. Que mensagem? Uma mensagem de gratidão, uma mensagem. O Senhor falou no meu coração: pregue a minha verdade. Porque se você vive na minha intensidade, na verdade da minha palavra, você é grato a mim o ano inteiro. Tem gente que quer ser grato só no final do ano. Ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro, mas eu quero agradecer a Deus. Não, Senhor, prega a minha verdade. Então é isso. Essa é a mensagem para as nossas vidas. É a mensagem para que nós venhamos ser imitadores de Cristo. Sejam imitadores de Cristo. Sejam um exemplo em sua casa. Seja um exemplo de pai, seja um exemplo de esposo, seja um exemplo de servo. Que você possa lutar contra os seus desejos carnais. Lutar contra a vaidade que quer levantar o teu ego lá em cima. E que você possa ter humildade. E que a honra e a glória seja somente para Ele, para Cristo. Que o nome dEle seja glorificado. Não o teu nome, não o meu nome. Ai, que o pastor Jefferson, ai, que o pastor, ai, que o presbítero, ai, que a diaconisa. Não, é o nome do Senhor. Pai, não permita que nunca nenhum nome seja exaltado sobre esse ministério, sobre as nossas vidas, a não ser o nome do Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer. Obrigado, Deus, por este ano. Obrigado, Deus, pelas lutas e peleja que nos fez sermos servos mais firmes, que nós possamos caminhar firme, como Paulo disse aqui, que vocês estejam firmes no Senhor, que nós possamos continuar firmes no Senhor, que nada nos tire do foco, que este período de firmeza nossa não seja só um período só um período curto, não, mas que ele seja duradouro, que seja eterno, daqui para a eternidade com o Senhor. Senhor, nosso maior tesouro, a nossa maior festividade, a nossa maior virada de ano, a nossa maior felicidade quando fazemos aniversário, é que o Senhor é o melhor presente que nós temos em nossas vidas. Além de Ti não há outro, fora do Senhor não há outro. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Oh, Jesus, nos ensina cada dia mais, cada noite mais. Nós somos posse dessa palavra. E que o final de ano de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui seja um final de ano abençoado, cheio da Tua presença, Senhor. Obrigado, grande Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que o grande amor do Senhor, que a graça, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um aqui. Eu te abençoo debaixo desta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E as palmas vamos ser. Pai, seu irmão, eu te amo em nome de Jesus.